A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu trago para vocês o terceiro vídeo dessa série que estou fazendo a respeito do tema Deus odeia os pecadores ou o pecador. Será que Deus odeia mesmo o pecador, como muitos pregadores aí têm afirmado? Então, esse terceiro vídeo aqui, como eu havia prometido, vai ser uma refutação sobre palavras bem descabidas que o pastor Anderson Silva, o pastor norte-americano Paul Washer, Heber Campos, deixa eu ver se o nome dele é esse, isso mesmo, Heber Campos, e tantos outros pregadores têm difundido aí pelo Brasil essa ideia absurda e até mesmo herética, porque isso é heresia, isso não está na Bíblia Sagrada, de que Deus odeia o pecador. Embora eles usem o Salmo 5 e o Salmo 11 como base para essas aberrações teológicas que eles têm ensinado, eles não entenderam ainda o significado espiritual dessa palavra. Eles pregam aquilo que eles mesmos não têm tido entendimento a respeito da Bíblia Sagrada. Eles têm negado, na verdade, o principal atributo da pessoa de Deus, que é o amor, mostrando que nem eles ainda entenderam a essência de Deus, nem eles entenderam essa espiritualidade. Bom, mas vamos lá. Quanto ao pastor Anderson Silva, ele fez algumas afirmações que eu anotei aqui numa folha. Anotei umas afirmações bem absurdas com relação a esse atributo de Deus, com relação ao amor de Deus, mas especificamente, negando esse atributo sobre o amor de Deus, mas especificamente sobre esse, entre aspas, ódio de Deus, que eles tanto afirmam, que tanto defendem. E isso é uma verdadeira heresia da parte dele e da parte de outros que defendem essa mesma ideia de que Deus odeia o pecador. Primeira coisa que eu já quero deixar claro aqui é que Deus, ele não odeia o pecador. Ele ama o pecador. Ele ama a todos os pecadores da face da terra. Ele só não vai aprovar o que tais pessoas fazem, o que tais pecadores fazem. E por isso ele vai ter que executar a justiça dele. Vamos estar falando nesse vídeo aqui um pouquinho mais para frente. Bom, a primeira afirmativa que o pastor Anderson Silva falou aqui num dos vídeos dele, é que, olha só o absurdo, que a boa nova do Evangelho é que Deus odeia o pecador. Olha que heresia, olha que coisa mais absurda. A boa nova do Evangelho é que Deus odeia o pecador. Ele fala exatamente isso em um dos seus vídeos. Então, a boa nova do Evangelho é que Deus odeia o pecador. Será que é isso que a Bíblia Sagrada está nos mostrando? Isso é uma blasfêmia, isso é uma heresia. Aqui em Lucas, no capítulo 1, eu vou ler rapidamente com vocês, do versículo 8 até o versículo 14, não vou estar lendo toda a passagem para que não tome tempo do vídeo, mas essa passagem ela narra o fato de que alguns pastores de ovelhas estavam no campo ali pastoreando suas ovelhas, estavam durante as vigílias da noite pastoreando, ali cuidando dos seus animais no campo, e um anjo do Senhor veio sobre eles, resplandecente com aquela glória toda do Senhor, para anunciar algo muito grande para eles. Então, o que aquele anjo veio anunciar? Está registrado aqui em Lucas capítulo 2, no versículo 10, o que aquele anjo veio anunciar. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha só, então, enquanto o pastor Anderson Silva fica pregando essa heresia de que as boas novas do Evangelho, ou seja, as boas novas, que é o próprio Evangelho, as boas notícias do Evangelho é que Deus odeia o pecador, não tem absurdo maior do que isso, até hoje ainda não ouvi uma heresia pior do que essa, de que essas são as boas novas que Deus veio trazer ao mundo através de Cristo Jesus, quando a palavra de Deus aqui fala que as boas novas é que nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Agora, veja que coisa mais contraditória entre essa passagem e aquilo que o pastor Anderson estava falando, que ele falou que as boas novas do Evangelho é que Deus odeia o pecador. Se Deus odeia o pecador, por que os anjos aqui falaram para aqueles pastores no campo de que eles estavam ali para trazerem novas que seria de grande alegria? Grande alegria. Será que causaria alguma alegria em você se um anjo aparecesse para você para afirmar para você: olha, eu trago uma notícia para você que será de grande alegria. Deus te odeia porque você é um pecador. Você ficaria alegre com isso? Eu acho que não,
Eu acho que não. Então só aqui já daria para derrubar esse argumento furado do pastor Anderson Silva e de todos os outros que defendem essa ideia bizarra, absurda, como Paul Washer, Heber, né? Como eu falei aqui, Heber Campos e tantos outros que têm defendido essa aberração gospel aí. Então, como que pode o anjo do Senhor falar que traz novas de grande alegria que será para todo o povo? O povo não estava em pecado? Antes de Jesus vir ali trazer as boas novas da salvação, será que eles estavam todos santos? Porque para o anjo falar que estava trazendo novas, né, de grande alegria, novas quer dizer notícias. Boas novas quer dizer boas notícias. Será que isso seria uma boa notícia então? Se Deus odeia os pecadores, será que seria uma boa notícia? E outra coisa, por que o anjo estaria trazendo novas de grande alegria para todo o povo? Será que o povo estava em santidade? Eu acho que não, né? O povo não estava em santidade. E quais eram essas boas novas que os anjos do Senhor estavam trazendo para aqueles pastores? Que hoje vos nasceu em vossa cidade o vosso Salvador, o Salvador que é Cristo, o Senhor. Ora, as boas novas não é que Deus, como falou o pastor Anderson Silva, como tem defendido Paul Washer, como tem defendido Heber Campos e tantos outros pregadores equivocados aí, as boas novas que Deus trouxe para nós foi o Salvador. Salvador de quê? Salvador, nosso Salvador, Salvador daquele que iria nos salvar dos nossos pecados. Essa é a boa nova de Cristo Jesus. Essas são as boas novas de Deus. Não que Deus odeie o pecador, de forma alguma. Essas não são boas novas, mas ele afirmou categoricamente, a boa nova do Evangelho é que Deus odeia o pecador. Não tem absurdo maior do que este. E no versículo 14 aqui de Lucas 2 ainda fala: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Deus está mostrando boa vontade para com os homens ao manifestar um Salvador para esses mesmos homens em pecado. Para quê? Para tirá-los do pecado. Essas são as boas novas do Evangelho. Deus enviou alguém para nos salvar de nós mesmos, para nos salvar dos nossos pecados. Essas sim são as boas novas. Não essa palavra, né, ridícula de que a boa nova do Evangelho é que Deus odeia o pecador. Não tem coisa mais ridícula do que isso. Outra afirmação que o pastor Anderson Silva falou é que você é o que você faz. Errado. Você não é o que você faz. E ele continua falando aqui: não existe divórcio entre aquilo que você é daquilo que você faz. Bonitinho, né? Bastante poético. Esses pregadores, o problema deles é que eles revestem com uma certa poesia filosófica as afirmativas deles diante do povo para que aquilo seja melhor engolido. É como você tomar água, né, para lubrificar o comprimido áspero que vai passar pela sua garganta. É assim que eles fazem. Mas, na verdade, embora seja bonitinha essa construção linguística que ele colocou aqui, isso aqui não tem nada de bíblico, nem pelo campo da filosofia. Vamos analisar um pouquinho? Olha o que ele fala: você é o que você faz. De jeito nenhum. Você não é o que você faz. O que diríamos, então, dos hipócritas? Será que eles são realmente o que eles fazem? O que eles fazem? O que o hipócrita faz? Ele faz coisas para dar a entender para as pessoas que estão diante deles de que eles são boas pessoas. Eles fingem muito bem, fingem bondade, fingem amor, fingem sinceridade, manifestam tudo isso em ações. Para quê? Para esconder aquilo que eles têm dentro do coração. Se você é o que você faz, então o hipócrita verdadeiramente ele é amoroso, porque ele está demonstrando amor ali, embora seja falso, mas está fazendo, está tomando uma atitude, está agindo, está fazendo. Então, ele realmente não é hipócrita, há um contrassenso aqui. Ele está fazendo o quê? Demonstrando amor, mesmo ele não tendo amor. Lembre-se, ele é um hipócrita. Mas se ele é o que ele faz, então não existe hipócrita na face da terra, porque todos os hipócritas fazem manifestações, vamos colocar assim, de amor, fazem manifestações de amizade, quando na verdade não são nada daquilo. Completamente errada essa afirmativa. E o que dizer, por exemplo, de um pai de família desesperado pelo desemprego, um longo período de desemprego, que ao ver seus filhos ali com fome, ele decide roubar um supermercado. O que dizer? Ele não é ladrão, mas o que ele fez, ele roubou. Se nós somos o que nós fazemos, se você é o que você faz, como o pastor Anderson Silva falou, então quer dizer que esse pai, ele é ladrão?
Não, ele cometeu um roubo, mas ele não é ladrão. Afirmar que uma pessoa é alguma coisa é afirmar que aquela pessoa faz constantemente aquela coisa. No caso do pai, afirmarmos que ele é um ladrão seria a mesma coisa que afirmarmos que é o que ele habitualmente faz na vida dele. Roubar as pessoas, tirar as coisas das pessoas. Não, ele cometeu um ato de roubo, mas ele não é um ladrão. Ele não é um ladrão. E o que dizer também do lado contrário das coisas? Por exemplo, o próprio pastor Anderson Silva, eu, qualquer cristão no mundo, será que todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos, por atitude estou me referindo a tudo aquilo que nós fazemos, baseado nessa ideia absurda dele de que você é o que você faz. Será que todas as nossas atitudes são acertadas? Será que você, pastor Anderson Silva, nunca julgou ninguém? Não é o que eu vejo nos seus vídeos. Você tem se colocado até mesmo como juiz dos pastores por aí. Se colocado acima do bem e do mal. Não é verdade? Quando Deus não levantou nenhum juiz na casa do Senhor. Então, será que vocês, cristãos, nunca cometeram nenhum ato desde que se converteram? Olha o que eu estou falando, desde que se converteram a Cristo. Nunca cometeram nenhum ato, nunca fizeram nada de errado. Nenhum julgamentozinho sobre alguém, nunca falaram mal de alguém indevidamente, isso é fazer alguma coisa. Ora, se nós somos o que nós fazemos, então nós nunca deixamos de ser pecadores. Ou deixamos, ou nos tornamos santos. Será que esses pastores que afirmam que você é o que você faz, no caso do Anderson Silva, e que Deus odeia os pecadores, será que o próprio Anderson Silva nunca fez nada de errado desde que se converteu? Ah, pelo amor de Deus, isso é conversa para boi dormir, não é verdade? Mas se ele cometeu alguma coisa errada como cristão, ele é o que ele cometeu. Então é um pecador. Ah, mas já sei, ele vai falar sobre grandes pecados, adultério, fornicação, cobiça da mulher do próximo, roubo. Olha, isso aí é a mesma coisa que cair no legalismo da lei, né? É nos colocarmos acima, como a semelhança dos fariseus, acima das pessoas que cometem essas coisas. Porque eu não roubo, eu não mato, eu não estupro, eu não adultero, então eu sou mais santo do que aquela pessoa. Mas Jesus, ele falou que bastando olhar com cobiça no coração para uma mulher, você já está em adultério. E será que, mostrando para nós que o pecado ele é interno, ele é espiritual. Não precisamos simplesmente cometer, praticar o pecado para sermos considerados pecadores ou sermos considerados em pecado diante dos olhos de Deus. E será que nenhum cristão realmente comete esse tipo de pecado internamente dentro dos pensamentos? O que Jesus falou para aqueles fariseus que queriam apedrejar aquela mulher adúltera? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Possivelmente, vamos dizer assim, né? Que nenhum deles tenha dormido com alguma mulher, nenhum deles tenha traído a mulher. Mas o que Jesus estava querendo dizer naquela hora ali? Vocês podem não ter ido para a cama com nenhuma mulher, mas no pensamento de vocês foram. Vocês podem não ter traído a esposa de vocês, mas no pensamento vocês fizeram isso muitas vezes, mostrando que não é somente prática externa, mas prática interna, que é considerada também pecado. Então veja bem, como os pastores que defendem uma ideia ridícula dessa, você é o que você faz, como eles podem defender uma ideia ridícula dessa, como se realmente eles mesmos não fizessem tais absurdos, tais coisas, não cometessem tais pecados. Porque até onde eu sei, desde que nós nos convertemos, isso eu falo, todos os cristãos de todas as eras, de todos os séculos, até hoje, todos nós, de forma geral, todos nós somos pecadores exatamente por não conseguirmos, muitas vezes dentro de nós, frearmos o fluxo do pecado, seja por pensamentos, seja por intenção. Muitas vezes conseguimos frear o fluxo desses pecados por atos. Não cometemos. Muitas vezes não cometemos, mas tivemos vontade de cometer. Ou às vezes, muitas vezes não cometemos certos pecados por falta de oportunidade. A verdade é essa. Não estou querendo dizer que dentro de nós há uma má intenção, há uma fraude. Não estou falando aqui de que os cristãos são uma fraude, uma farsa diante de Deus.
Estou querendo dizer que há uma luta constante dentro de cada cristão para seguir os mandamentos de Deus, externa e internamente. E internamente ninguém é puro, internamente ninguém é santo. Então para com esse papo furado, pastor Anderson Silva. Para com esse papo furado, Heber Campos. Para com esse papo furado, Paul Washer e tantos outros pregadores que têm defendido essa ladainha herética de que pecadores são aqueles que fazem, que cometem. E vocês não fazem. Vocês não cometem. Não cometem com as mãos, mas cometem com os pensamentos. Não fazem, não praticam fisicamente, mas dentro do coração, quantos pecados nós cometemos? Ou vocês nunca falaram, voltando, ao que eu havia falado antes, nunca falaram mal de ninguém, nunca julgaram. Aos olhos de Deus estão perfeitos. Isso é ridículo, isso é farisaísmo, isso é legalismo, isso é se colocar acima das outras pessoas. É o que vocês estão fazendo. O vídeo já está em 15h59, vai para 16. Eu vou dar continuidade nesse vídeo ainda para terminar certas observações de frases colocadas aqui por esses pregadores. Fiquem com Deus e me aguardem até o próximo vídeo.